Oi, meu nome é Fábio Matos, eu sou o chefe executivo e proprietário do restaurante molecular Poco Tapas e também professor do Centro Europeu. Então, pessoal, vou fazer para vocês hoje um franguinho estilo piccata. Vai ser um frango selado, a gente vai derreter um queijo gruyère em cima e vamos fazer um beurre blanc. O beurre blanc é uma manteiga branca. Então a gente vai fazer um molho de manteiga bem azedinho, a gente vai dar um toquezinho especial nessa manteiga porque a gente vai usar baunilha. É pouco comum a gente usar uma baunilha junto com um frango, mas eu prometo para vocês que vai ficar absolutamente fantástico. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai cortar o frango em estilo escalope. A gente vai cortar ele mais ou menos fino. Então a gente vai pegar um peito de frango. Eu vou tentar fazer ele o mais delicadinho, mais bonitinho possível, então eu vou dar uma arredondada nele, tá? Eu vou cortar ele de cabeça para baixo e vou dividi-lo ao meio. E vou fazer 2 escalopezinhos, tá? Esse escalope eu vou temperar com sal e pimenta. A gente vai temperar o frango só na hora da gente fabricar ele, fazer ele, tá? Não vou temperar muito antes para não retirar o suco dele, tirar o sabor dele, não desidratar ele. Já vou colocar ele na farinha, nos 2 lados, tá? Enquanto ele vai ficar aqui absorvendo um pouco dessa farinha, eu vou ligar meu fogo em temperatura alta. O que eu vou fazer é eu vou selar esse frango. E a gente está empanando ele para manter todo o suco do frango dentro do próprio frango. A gente não quer ressecar esse peito de frango. O peito de frango já não tem muita gordura, então a gente tem bem pouca chance de adicionar mais sabor nele. Então quanto mais umidade a gente manter dentro desse frango, melhor. Então a gente está empanando ele. E nós vamos selar ele num óleo quente. O óleo tem que estar quente, senão ele vai encharcar a farinha e não vai fritar, criando essa película, protegendo o frango lá dentro, tá? Então a gente vai colocar óleo, vou colocar bastante óleo até, tá? Eu não quero que seque, não quero que queime a minha farinha ali dentro. Então depois que o óleo estiver bem quente, nós vamos fritar 80% desse frango a gente vai fritar, tá? Não vamos fritar ele 100% porque a gente vai finalizar ele no forno. Para finalizar ele no forno, eu vou pegar quase que um carpaccio de tomate. Quanto mais fininho, mais bonitinho, mais delicadinho, tá? Vamos cortar eles fininho, fatias fininhas, vamos colocar uns 2 tomatinhos em cada um desse peito do frango. A gente vai cobrir ele com um queijo gruyère. Pode usar o queijo fatiado, pode usar o queijo ralado, da maneira que vocês quiserem. O raladinho ele vai derreter mais facilmente, mas a fatia dá mais padrão. Então eu escolheria até uma fatia do queijo gruyère, ele daria mais padrão no derretimento em cima do frango, tá? Vamos checar nosso óleo aqui, ver se o óleo estiver bem quente. Ele vai tirar o excesso da farinha, ver que ele já começou a fritar, tá? Se ele não fizesse nenhuma bolinha, o óleo não está quente o suficiente. Ele iria cozinhar o frango e não fritá-lo, tá? Então a gente quer tirar o excesso, vamos colocar o franguinho. Quando deitar o frango, sempre fazendo ele em direção contrária ao nosso corpo. Porque se o frango escorregar da minha mão, o óleo quente vai para frente e não vai na minha direção, tá? Enquanto o franguinho tá fritando, a gente vai fazer agora um molho pro frango. É um beurre blanc, que é uma manteiga branca. O beurre blanc, bem clássico, é algum tipo de vinagre, algum tipo de ácido, e ele é finalizado com uma grande quantidade de manteiga, tá? Ele é um molho que não pode ser superaquecido, senão ele separa do álcool ou do líquido com a gordura, ele separa, então ele é um pouco acima da temperatura ambiente, tá? Então a gente vai esquentar essa frigideira, eu vou adicionar alcaparras, e eu não vou refogar nada porque eu não quero coloração nela. Beurre blanc. Blanc é branco, vamos manter essa coloração, tá? Então eu vou botar um pouquinho de alcaparras, eu vou colocar um pouquinho de tomilho. A gente vai botar uma cebolinha roxa. Vocês viram que eu não estou refogando, né? Então eu não coloquei nenhum tipo de gordura. Porque assim que eu coloquei tudo isso, eu já vou adicionar o meu vinho branco. Quando adicionar meu vinho branco, eu vou deixar ele reduzir até quase 80% dele, tá? Esse molho é feito de manteiga, então ele tem pouco líquido, ele vai ser só a manteiga derretida.
O segredo desse molho está na hora de introduzir a gordura. Quando a gente introduzir a gordura, a manteiga no caso, ela tem que estar bem fria, não pode estar a temperatura ambiente. Ela tem que esfriar o molho ao mesmo tempo que ele vai misturar com o líquido, dando cremosidade no molho. Aqui já está bem caramelizadinho, ó, a cor bem caramelizada. A gente vai fazer isso dos dois lados. Tá? É um peito de frango e está meio grossinho, então a gente não quer que ele fique mal passado, né, por dentro. Ninguém come frango mal passado ainda. Então a gente quer essa caramelização dos dois lados. Quando ele sair dali, a gente vai colocar o tomate e o queijo. Eu vou colocar ele já no outro lado, no lado que está em contato com o óleo. Por quê? Eu quero que ele derreta e continue o cozimento. Vai ajudar a cozinhar um pouco o tomate e já começar a derreter antes de eu colocar ele no forno. Tá? Esse daqui, a última coisa que eu vou colocar é sal e pimenta. Agora a gente vai introduzir o nosso toque diferenciado, a gente vai adicionar baunilha. Baunilha a gente cortou o favo da baunilha, agora eu vou só raspar toda a coisa gostosa que tem nessa baunilha, que é a sementinha dela, né? Então eu vou colocar ela ali dentro. Então meu franguinho agora, ó, tá bem douradinho, eu vou colocar esse ladinho pra cima. Tá? Ladinho bem douradinho, agora eu vou colocar 2 fatias de tomate. E eu vou colocar o meu queijo por cima. Eu vou colocar ele no forno e deixar ele só derreter. Ele já está 80% assado. No calor do forno, ele vai dar aquela abafada no peito do frango e vai cozinhar ele perfeitamente. Pode ser qualquer queijo, o queijo que vocês quiserem, tá? Só tem que tomar cuidado com, por exemplo, o parmesão. O parmesão, ele é famoso por ser um queijo mais salgado, né? Então ele vai dar muito sal. Então a gente toma cuidado, pode balancear, bota menos sal no frango e pode botar o queijo parmesão. Poderia também usar o gorgonzola, mas o gorgonzola é um queijo muito forte, então para a delicadeza tanto do molho quanto a delicadeza do peito do frango, talvez ele seja um queijo um pouco forte demais, tá? Então o que a gente vai fazer agora, com essa manteiga, ele está quase pronto, está quase bem reduzido. A gente vai adicionar a manteiga, vai adicionar uma mãozada de manteiga e a gente vai retirar do fogo. Se ela aquecer demais, ela vai separar. Tá? Então a gente quer adicionar uma grande quantidade e não parar de mexer. O segredo desse molho realmente é o movimento. É não parar de mexer. Ela tem que ir derretendo aos poucos, ao mesmo tempo que ela esfria, ao mesmo tempo que ela se mistura com os glóbulos de gordura junto com o líquido. E essa emulsificação tem que acontecer aos poucos. Mesma técnica a gente usa, só que de uma maneira diferente para fazer a maionese. Né? A gente não pega a maionese, bota o ovo, enche de óleo e depois bate. A gente adiciona fios, certo? Porque o ovo tem que ser incorporado. A técnica que a gente vai usar é a mesma, só que ao invés de ovos a gente está usando um molho de vinho branco, certo? Então tá, vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui. Já está bem reduzidinha. Tá? Equipamento certo, obviamente não vou usar uma espátula, não vou usar uma colher, um garfo, né? Vamos usar o fouetzinho. Ele está bem reduzido já. Vou até dar uma voltinha nele aqui. Quanto mais líquido ele tiver ali, maior a quantidade de manteiga eu vou ter que usar, tá? Então eu vou reduzir bastante ele para usar menos manteiga. A gente está fazendo um prato, não estamos fazendo para o jantar de um restaurante a noite inteira, né? Para manter esse molho, ele tem que ser perto do fogo, mas não pode ficar em cima do fogo, senão ele vai se separar. Então ele não é um molho superaquecido, ele é um molho que fica acima da temperatura ambiente, bem parecido com o molho holandês. Então aqui ele já está na temperatura que eu quero, tá? Eu vou desligar o fogo e vou começar a adicionar a manteiga. Bastante manteiga e não vou parar de mexer. Eu estou mexendo tanto a frigideira quanto mexendo com o fouet. Quando a manteiga começar a derreter, eu já vou adicionar, sem parar de mexer, já vou adicionar mais manteiga. Esse molho ele tem que naturalmente começar a engrossar, tá? Posso adicionar qualquer coisa nela agora, mas eu não posso fazer uma coisa. O quê? Aquecê-la, eu não posso aquecê-la. Então ela tem que ficar em temperatura ambiente para temperatura um pouco acima de temperatura ambiente. Derreteu toda a manteiguinha. A alcaparra, ela já tem sal, então eu tenho que tomar cuidado. Mesmo sendo um chefe profissional, fazendo isso há 26 anos, eu não deixo experimentar tudo. Por quê? Eu posso estar errado na quantidade de sal que tem no alcaparras. Então a gente vai experimentar, ver como é que está a quantidade de sal. Precisa um pouco de sal. A gente misturou, ele está bem cremoso e daqui ele não sai mais, tá? Ele vai ficar bem cremoso assim.
Vou deixar ele de ladinho. O frango é delicado, o sabor do frango é delicado, o sabor da manteiga é delicado. Vinho, a gente colocou tomilho, alcaparras e baunilha, que vai dar um toque diferenciado nesse prato. Para deixar ele na mesma linha de uma coisa leve, eu não colocaria um risoto 4 queijos embaixo, certo? Então a gente vai refogar uma espinafre. O meu franguinho já está pronto. Aqui está o frango, queijo bem derretidinho em cima. Tá? Assim que essa minha frigideira estiver bem quente, a gente vai adicionar agora um pouco de azeite de oliva. Suficiente só para refogar o espinafre. Uma mãozada decente. Estão ouvindo? É isso que eu quero ouvir, tá? Já vou temperar delicadamente, tá? Temperar, porque tudo que a gente tem colocando nesse prato já tem sal. Frango tem sal, queijo tem sal, molho tem sal. Agora vai delicadamente colocar o sal. Eu posso até desligar, viu que eu não fiz nada com o espinafre. Agora eu vou refogar ele e vou fazer um sauté dele, ó. Viu que ele tá com uma coloração já meio caramelizadinha? Então a gente só quer envolver ele, um leve aquecimento. A gente vai colocar um molhinho ainda em cima dele. Então a gente não precisa que ele fique 100% quentinho. No centro do prato. Nós vamos pegar o nosso franguinho. Agora a gente pode fazer esse franguinho, tanto um em cima do outro, quanto intercalado. O que vocês preferem? Em cima? Então vamos colocar ele num ângulozinho em cima dele. O nosso beurre blanc, eu vou pegar bastante alcaparras aqui. E tem aqui folhinhas do tomilho, tem o tomate, tem o queijo e a gente tem as pequenas bolinhas de baunilha que vai dar um gosto especial nesse prato, que vai ser uma surpresinha quando a gente experimenta alguma coisa, tem alguma coisa adocicada, eu não sei o que é. Então, um prato leve, um prato delicado e cheio de sabor, fazendo técnicas tanto do sauté, quanto do assado, quanto de fazer um beurre blanc, que é um dos molhos mais difíceis de fazer pela delicadeza dele ter que ser feito. E aí, pessoal, gostaram? Querem aprender? Centro Europeu. As matrículas já estão abertas. Dê uma clicada aqui para vocês saberem mais.